Bom, continuando então a minha história da minha mudança, da minha conversão, da minha descoberta, esse caminho, comecei a descobrir a verdade na Bíblia, nos testemunhos sobre a linguagem e tudo. E eu, nessa minha busca toda, né, eu fui na igreja então, e daí eu voltei para casa na noite. Voltei para casa e decidi então que eu ia fazer parte dessa igreja. Os irmãos, então, naquele tempo, falaram para mim que só tinha culto, não era todos os dias o culto, e que tinha culto somente na quarta, no sábado e no domingo. Aí eu disse que eu não poderia ir na quarta, porque eu trabalhava era à noite no shopping, e nem do domingo, que também era à noite, e por causa que eu trabalhava no shopping. Eu trabalhava no shopping todos os dias, não tinha folga, era domingo sim, domingo não. Mas eu não ia trabalhar no sábado, sábado eu ia, eu já tinha avisado que eu não ia trabalhar no sábado mais, e no sábado eu iria na igreja. Quando foi no sábado, eu cheguei na igreja e eu fui muito bem recebida, né? Todo mundo animado, todos queriam me conhecer. E quando eu cheguei, toda a igreja já sabia a minha história. O casal tinha contado, passou a semana, eu acho, contando pra todo mundo, ligando. E todo mundo queria me conhecer. A menina que eu tinha 20 anos na época, tinha acabado de fazer 20, e queria conhecer essa moça de 20 anos que chegou aqui de repente, do nada, por causa do livro Novo Mundo, e que queria conhecer a igreja, né? E eu não entendi porque eles estavam tão assim, animados e entusiasmados. Eu não via tanto entusiasmo assim, tanto ânimo assim no que eu estava fazendo para ele estar daquele jeito. Hoje, depois de muito tempo, eu entendo porque não é fácil, tá? Reformista não ganha almas, é muito difícil, as pessoas não aceitam. Eles, no tempo que eu passei na reforma aqui em Jataí, foram 16 anos, eu só vi duas almas serem ganhas do mundo. 16 anos e eu só vi duas aqui em Jataí. O restante, fora eu, né? Mas o restante sempre é batismo de filhos, de membros, é sempre gente que já conhece, que tá ali batizando, rebatizando, que transgride alguma coisa, faz alguma coisa, é cortado da igreja, depois pede rebatismo. E os batismos deles, eles têm, não é de ano em ano não, é de a cada 2 anos, 3 anos tem batismo aqui, e é de 2, 3, 4, e é assim, a maioria é rebatismo, e é raridade eles ganhar alma. Então, quando eu cheguei, aquilo ali foi uma surpresa, eu fui muito bem recebida, né? Eles amaram aquilo para eles era como se fosse um milagre. Uma moça de 20 anos ler um livro e vir para a igreja e pronta, assim, disposta a ler e tudo. Eles me deram lição, eles me deram inário. Eu fui de calça, né? Porque eu vi que eu não tinha saia comprida, eu só tinha saia curta, eu usava mini saia, eu usava short curto, roupa cavada, e fui com a melhor roupa, a mais comportada que eu imaginava que era, e fui na igreja. Depois eles me deram, uma irmã me deu roupas usadas, ela me deu saias, me parece que foi 3 saias. Elas eram bem feinhas, sabe? As roupas assim, aquelas roupas que ninguém queria usar e que tava perdida lá, nenhuma crente queria usar, as roupinhas, umas sainhas bem feinhas, mas parece que não era muito velha não, elas acho que eram novas. E eu achei muito bom, fiquei feliz porque eu estava disposta, eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício, qualquer coisa que ele mandasse eu fazer, eu ia fazer para mim não receber esse sinal da besta,
né? Eu não queria esse sinal da besta. Tinha que guardar o sábado, eu vou guardar. Tenho que comer aquilo, eu vou fazer. Tenho que vestir assim, eu vou fazer. Eu não perguntava se estava escrito na Bíblia, se não estava escrito. Não. Se onde estava escrito, não. Não perguntei para ele se estava escrito em algum lugar, porque eu achei que a partir do momento que eu li aquele livro e ele me esclareceu a dúvida que eu sempre tive, que era sobre o número da besta, o selo da besta, eu achei que aquela igreja tinha a verdade, Deus estava com ela e tudo que ela falasse era de Deus, então eu não tinha noção, eu não sabia direito a história da reforma, como da outra reforma, né, do protestantismo, como surgiu a igreja adventista, nada, eu não sabia nada. Uma coisa que faltou na outra parte que eu fiquei devendo, que eu ia perguntar para eles, porque eles não me falaram do endereço, então, do centro, porque eu para mim, era tudo igreja adventista, eu não tinha a mínima ideia de que existia 2 modelos de igreja adventista. Para mim, só tinha uma igreja adventista, e aquele movimento de reforma que tinha mais ali, nem prestei atenção naquilo. Eu tinha ouvido já falar da igreja adventista, eu conhecia adventistas, meus irmãos já tinham me contado de alguns colegas que eles tiveram, que eram adventistas, guardavam o sábado, já tinham me falado sobre isso. Eu já tinha ouvido falar, mas não fiz nenhuma ligação, pra mim não tinha nada a ver, pra mim eles eram doidos. Guardar o sábado, todo mundo guarda domingo, eles é doido, guarda sábado, pra quê? Da onde que eles tiraram isso, né? Então, mas meus irmãos não sabiam também, estava escrito que baseado no quê? Eram crianças, né? E eu ficou por isso mesmo. E aí, quando eu perguntei para eles por que eles não me deram então o endereço do centro, aí eles me falaram, não, aquela igreja lá não é a nossa igreja, aquela igreja está apostatada, ela perdeu, ela não é de Deus, nós é que somos o povo de Deus e tal. Eu falei, não, então tudo bem, então, né, então já que é assim, então eu vou ficar aqui, não vou nem mexer com a outra igreja, então já que ela é uma igreja apostatada e perdida, eu acredito em vocês, por que eu vou duvidar? Não são cristãos? É o que eu imaginava. Eu pensei, são cristãos, estão professando servir a Jesus, por que eles vão mentir pra mim? Não, eu acreditei em tudo que eles me disseram. E eu fui, eu fiquei animada com essa nova descoberta, né? E escrevi algumas cartas para alguns amigos e escrevi também para um ex-namorado. Ele morava em outra cidade, bem, não era em Jataí, era em outro lugar. Eu escrevi então uma carta para ele, escrevi para as outras pessoas, falando sobre o nome da besta, daquilo que eu tinha descoberto, para eles aceitarem Jesus, aceitarem a igreja e se salvar também, não perder, né? Mas eles acho que não ignoraram. Mas o ex-namorado foi uma reação estranha, porque ele tinha ido embora, não tinha dado notícia, e, quer dizer, terminou comigo sem nem dar satisfação, nada, não falou nada. Não culpo ele, eu não era santinha. E eu considerava ele como um amigo. Pra mim ele era um amigo. Eu gostava dele. E aí ele teve uma reação diferente. Ele ligou pra mim e queria falar comigo, mas eu não tava com medo, não queria não. Tava com medo dele querer ir lá e eu não queria. Agora que eu tinha tinha entrado pra igreja, eu não quero, pra que o namorado do mundo, né? Não quero. Mas ele insistiu, tive que falar com ele e ele pediu pra ir lá na cidade, me ver, e aí eu falei que podia, né? Deixei ele ir e a gente voltou, ficou um pouco lá e eu não fui na igreja. Aí eu faltei no sábado, faltei no domingo, porque eu fui levar ele para conhecer as praias, né, passear, porque Florianópolis é muito bonito, e aí os irmãos ficaram preocupados, né, porque ele não queria ir na igreja. Eu não sei o que aconteceu com a cabeça dele, o que passou lá na cabeça do indivíduo, mas ele queria voltar a namorar comigo, mas não queria ser crente. Mas aí eu disse, olha, eu não vou namorar com você se você não for pra igreja, né? E se você for pra igreja, tudo bem, mas se não for, não vai ter namoro.
E aí como eu faltei, os irmãos então entraram em desespero e ficaram preocupados e foram atrás de mim e ligaram e não sabiam notícia de mim, mas é porque eu tava passeando com o outro lá, né? Levando ele nas praias. E esqueci desses irmãos. Quem disse que eu pensei que eles iam preocupar comigo, que eu tinha que dar satisfação pra eles. E eles pegaram e depois me contaram. Esse rapaz, ele passou uma semana, acho que foi uma semana, lá. Ele ficou no hotel, eu fiquei na minha casa. E ele depois foi embora. Mas ficou de dar notícias e tudo. Então eu mandei ele embora, deixei ele embora. Falei tchau, tal, tudo bem, né? E eu vou continuar a minha vida de crente. E voltei a frequentar a igreja normal e tudo. Como eu perdi o emprego, eu não tinha emprego e não conseguia achar emprego lá em Florianópolis, a única opção que eu tava tendo lá era trabalhar na casa de família, trabalhar de empregada, né? Coisa que eu nunca tinha feito. Eu estudei meu ensino médio em escola particular, eu tinha uma casa, na minha casa eu tinha um banheiro só meu, um quarto só meu, eu tenho minha família era do nível médio, sempre andei de carro, nunca andei a pé, assim, sempre tive roupa de marca boa e nunca pensei que eu ia ter que ser, né, empregada, mas o que eu ia fazer? Já que eu vou guardar o sábado, tem que ir, vou ter que me sujeitar, voltar pra casa, eu não tô querendo voltar não, pra morar com minha mãe e meu pai não. Aí eu fui trabalhar com essa irmã, ganhei essas sainhas veinhas, feinhas, né, mas não tão veinhas, mas feinhas, né, e fui trabalhar com essa irmã. Mas eu não fazia muito bem o serviço, porque eu não sou muito lá boa em cuidar de casa, não. E eu acho que ela não estava muito satisfeita comigo lá, não. E ela tinha um filho rapaz, ela estava com medo desse rapaz interessar em mim, porque tinha outras que tinha ido, tinha interessado e tinha dado problema. E não, mas eu olhei assim pra ele e falei, não, ele não vai ter perigo, não. Tanto é que não aconteceu nada. Tá vendo? Mas a casa era pequena e essa irmã era nervosa. Parece que ela tinha dado problemas já e a família não sabia como lidar. Já tinha mandado ela pro hospital lá, a clínica Oasis lá, de tratamento natural. E essa irmã não tinha sarado nervosismo. Bom, hoje eu sei que ninguém sara de nervosismo, de ficar gritando e xingando com tratamento natural. Isso é problema de personalidade, de caráter, né? É força de vontade mesmo, de querer ser a pessoa melhor e ser cristã. Mas, então, ela tinha esse problema, eu vou falar nada, né? Deixa quieta. E interessante, assim, que eu quero deixar pra vocês nessa história que eu passei nessa família, foi um fato. O rapaz usava bermuda. A mãe não queria que ele batizasse porque ele usava bermuda em casa. Ele não podia ser batizado. Ele já tinha 18 anos, ele era um pouco mais novo que eu, mas ele já tinha 18 anos e a mãe não aceitava o batismo dele porque ele não queria largar de usar bermuda em casa, né? Então achei aquilo muito estranho, mas não questionei. Eu estava ali disposta então a seguir a igreja e não pensei em questionar a questão da bermuda, não. Achei muito estranho, porque, né, meu conhecimento também era pouco. Hoje em dia não tem como. Da onde você vai tirar essa ideia que não pode usar bermuda? Tá, a Bíblia? Dos testemunhos? Ellen White não falou de bermuda? Não existia nem bermuda no tempo dela. Na Bíblia, muito menos vai falar de bermuda. E outra coisa absurda é o fato que os homens naquele tempo, no tempo de Jesus e antes, os homens usavam vestido. E eles usavam vestido e saia, era no joelho. Tinha uns que usavam mais comprido, mas normalmente usavam no joelho. Era normal o homem, sempre foi normal o homem mostrar o joelho, né? Da onde? Isso não tem nada a ver. Mulher nenhuma vai ficar olhando para as pernas cabeludas de homem. Ninguém, isso não faz diferença na vida da gente. Isso é doutrina da cabeça deles mesmo, né? Baseado em Bíblia, testemunho, nadinha. Mas deixa quieto, deixa eles lá, né? Com os fanatismos deles. E então eu saí de lá,
Os irmãos que me conheceram, os primeiros, o casal que me conheceu na igreja, eles viram a minha situação e falaram, não, veio um casal de enfermeiro, uma enfermeira e um enfermeiro lá do hospital, passear lá em Florianópolis, e eles conversaram com eles e falaram de mim e queriam que eles arrumassem um emprego lá, então, no hospital pra mim, porque eu era uma família melhor, não podia continuar trabalhando como empregada e tal, e queriam me tirar da casa da irmã. A irmã ficou sabendo, ficou brava, brigou com eles, mas eu achei aqui muito estranho, né? Irmão brigar por pouca coisa dessa, brigar porque o outro tá querendo arrumar um emprego pra mim, tá querendo me ajudar, né? Pra me ganhar melhor, ficar melhor em situação, e a outra ainda brigou e achou ruim, né? Eu achei aquilo meio estranho, né? Não foi lá boas experiências, não. Mas tá bom. Aí eu peguei, confiei nesses irmãos e fui então com esse casal pro hospital lá em Curitiba. Fiquei na casa deles uma semana. Me pareceu, o que pareceu pra mim foi o seguinte: eu fui na casa. A mulher, ela era professora, né? Não era um casal de enfermeira, na verdade, só o homem era enfermeiro, né? na igreja, e a mulher era professora na pequenininha, não era pequenininha a escolinha lá, era 2 salinhas no fundo da igreja lá, que eles tinham a escola Isaac Newton de Curitiba, era só 2 salinhas nesse tempo. E essa irmã era a professora e diretora lá. E eu fiquei com a impressão de que ela parece que estava querendo, era um ajudante para ajudar ela a cuidar daquele bebezinho. Ela tinha um bebezinho novinho. E quando eu fui, cheguei lá no hospital e conversei, que eles falaram, não, você vai em tal dia lá, que lá vai estar a irmã Antônia, acho que é Antônia o nome dela, a enfermeira na época, minha enfermeira-chefe, que depois me contaram que ela tinha adulterado com o Tomé, que era um dos fundadores, o iridólogo lá da época. Hoje ele infelizmente morreu, mas na época ele era o chefe lá, é um dos fundadores lá do Hospital Oásis Paranaense. E depois de muito tempo o homem não adultera com essa mulher. Bom, depois que eu já estava na reforma, eu tive notícia e acabou. Ele parece que era pastor, deixou de ser pastor, e a mulher até saiu da igreja, nunca mais ouviu falar dela não. Mas nesse tempo essa Antônia não tinha boa fama não entre os adventistas, de ser uma pessoa assim amável, cristã, coisa assim, né? Eles não contavam muitas histórias boas não. Então eu cheguei lá assim meio já preocupada, meio com medo dela, né? E conversei com ela e falei minha situação e tudo, expliquei que tava precisando de vaga, eu tinha ido, e ela falou, não, aqui nós estamos precisando, mas você não serve não, porque você não é membro da igreja. Você não é membro da igreja e você não serve, e eu não vou arrumar nada pra você não. Achei muito ruim aquilo, fiquei chateada, bastante chateada, porque, ora, por que esse casal me trouxe pra cá se eles sabiam que a igreja não dá emprego pra gente que não é membro, né? Por que eles, se eles sabiam disso, porque era pra eles saber disso, aonde já se viu, né? Ela falou que isso aí é norma, sempre houve, a igreja toda sabia, e eu fiquei indignada com esse casal. Por que eles fizeram isso? Por que não deixou lá quieta no Florianópolis, né? Mas aí eu pensei, bom, às vezes é Deus também querendo que eu vá embora pra minha casa, testemunhar na minha casa. E então eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, pedi dinheiro pra mim voltar, que eu não tinha, pra casa, morar com eles. E aí eu contei que eu ia embora, que eu ia morar lá com eles, e eles me contaram que eles me deram. Na época tinha um endereço da igreja, a igreja tinha um terreno, na verdade, não existia igreja em Jataí, em 96, e eles me deram endereço e não me contaram que era só um terreno. Falaram aqui o endereço da igreja, me deram, e eu trouxe e vim. E contei, então, vim embora, deixei esse casal lá. Também a mulher inventou de viajar e parece que estava querendo que eu fosse embora logo, não queria mais me ver nem pintada, parece. Bom, era a impressão que eu tinha, né? Aí eu fui embora pra casa, cheguei em casa, contei pro meu irmão toda a minha saga, minha história. Ele gostou bastante, meu irmão mais novo, o do meio nem se interessou muito não. E a gente foi então
no sábado seguinte visitar a igreja. Só que quando a gente chegou lá, era um terreno e tinha uma árvore bem no meio do alicerce. Só tinha um alicerce levantado e uma árvore. E eu falei, pronto, ninguém me contou, e agora? E eu vou ter que perguntar pros vizinhos, onde é que mora esse povo? Porque para ter o terreno deve ter algum reformista aqui, né? Aí fui atrás dos vizinhos, os vizinhos me mostraram na época lá, que depois de algum tempo a gente ficou sabendo que ele tinha cometido pedofilia e tal. E isso na época ele era até dirigente da igreja da Reforma aqui em Jataí. Tinha vários filhos e depois nós ficamos sabendo que ele estava fora da igreja porque ele tinha tentado ou abusado, eu não sei. A notícia chega assim meio bagunçada, mas é que a gente sabia que ele estava fora da igreja porque ele tinha atontado com as filhas, né? E ele, então, na época ele era dirigente da igreja. Ele falou, não, eu encontrei, ele estava em casa com a família, eu, meu irmão e um amigo do meu irmão, na época, e meu irmão conversando com ele explicou que a igreja tinha ido, o restante dos membros tinha ido para Cachoeira Alta porque era o dia da inauguração da igreja de Cachoeira Alta. Então a Cachoeira Alta está sendo inaugurada em 96, a igreja lá foi inaugurada. É uma cidade sempre pequenininha e tem uma igreja da Reforma lá. Bom, a notícia que nós sempre recebemos de Cachoeira Alta é que lá tem altos problemas. Lá tem um caso de um filho de membro. Hoje ele é membro lá, parece, mas ele teve filhos. Ele engravidou a prima com 11 anos, engravidou a irmã dessa prima, que é outra prima dele. E aí as duas irmãs têm filho com ele, mas ele não quis casar com nenhuma delas. Engravidou mais outras e por fim casou com a filha de um obreiro lá. E mora pra lá e a coisa é meio bagunçada. E essas meninas que ficou grávida novinha, uma com 11 anos, hoje já é avó, e a briga lá é feia, eles são inimigos e tem muita briga nessa igreja e ela é bem confusa lá. Na verdade, as igrejas da Reforma é tudo nesse estilo, né? A de Rio Verde, então, quando eu conheci, ela tinha bastante membro, mas hoje em dia diz que está quase vazia. Porque lá eles brigaram entre si lá e ficou só um grupinho lá, os que mandava, um ou outro lá, um dos encrenqueiros lá, e a igreja ficou. A igreja que cabia bastante gente, tinha bastante gente, lembro de ver ela lotada. E é uma igreja pequena e hoje está quase vazia. Então é sempre assim. Na Reforma as igrejas é assim. Um dia essa está cheia, outro dia está tudo vazia. Eles brigam entre si lá e viram uma confusão e eles ficam quase vazios lá. E depois eles acabam se reerguendo um pouquinho, mas depois eles brigam de novo. Parece que eles não gostam uns dos outros. A coisa lá é meio feia. E aí veio então a dona Silvana aqui pro Jataí e conhecer então esses irmãos da igreja da Reforma. Quando eu conheci o restante da igreja, eu fiquei bem chateada. Primeiro porque eu conheci as 3 filhas de um outro que morava lá, que morava lá perto, e eu conheci as filhas deles, elas estudaram no ISG, e eu fiquei meio indignada, porque eu conversava às vezes com elas e via elas voltando, e pensei, por que elas nunca me contaram? Elas eram detentoras dessa verdade, nunca me contaram sobre essa verdade. Por que elas não me falaram antes e eu estava aqui na igreja já há mais tempo? Não gostei muito não. Também eu conhecia, na época tinha uma que é parente minha, que eu conheci ela, e aí eu pensei, por que ela também não me contou? Fiquei revoltada com o restante que eu conheci, por que não me contar? Mas eu conheci de longe, né? Também como é que você vai exigir a pessoa? A pessoa nem é seu amigo chegado assim, nem tanto, né? Mas tá bom. Fiquei conformada e continuei frequentando. Com o tempo, a gente era convidada, eles ficaram muito animados, eu contei minha história, eles ficaram bastante animados, gostaram demais de mim, e eles me emprestavam livro. Eu já cheguei lá quando eu cheguei aqui em Jataí, eu já tinha lido Todo o Grande Conflito, eu já tinha lido Regime Alimentar, me parece, eu já tinha lido alguns livros em poucos meses. Antes de eu batizar,
Lá eles não batizam as pessoas rapidamente, eles não gostam, parece não, eles gostam de deixar você de molho mais de ano, né? E eles e lá tinha um casal então que tava querendo batizar, já tinha mais quase 2 anos que eles estavam lá esperando pro batismo, e aí eles fizeram esse casal esperar mais um tempo para preparar para quando fosse o batismo eu batizasse também, meu irmão também. Meu irmão tava bem animado com a igreja, e meu irmão mais novo, e junto comigo a gente tava animado, mas a gente foi vendo algumas coisas meio estranhas lá. Primeiro que eles falaram que era vegetariano, mas nunca ensinaram como fazia glúten, soja. Não, eles falaram, nós somos vegetarianos e pronto, agora você se vira. Ninguém ensinou como vai viver sem carne, como viver sem carne. Então, às vezes eu ficava meio fraca, meu irmão começou a sentir fraqueza e eu não sabia como fazer comida, eu tinha que fazer comida pra mim e pra ele, e ele parou de comer carne também, e ele não estava sentindo muito bem não, e a minha mãe perseguia bastante a gente, já chegou a bater na gente porque a gente ia pra igreja, e ela ficou bem revoltada mesmo. Minha mãe nunca gostou da igreja da Reforma, ela sempre odiou essa igreja, até o dia de hoje ela tem pavor, e eu pensava que era coisa do, né, ela não gosta porque é do inimigo. Aí ela, então meu irmão, nós começamos a ver, eu li um regime alimentar, lá fala que a gente não deve comer queijo, lá fala sobre pimenta, lá fala sobre várias coisas, né? E eu li aquilo e contava pro meu irmão, e a gente ia almoçar com os irmãos lá, e eles comiam queijo, eles faziam outros tipos de coisas, outros tipos de combinação que era condenado no testemunho. Eu achava que eles mas por que eles estão fazendo aquilo que não deveria estar fazendo? Meu irmão foi ficando escandalizado com aquilo, e o ponto culminante foi a bermuda, porque ele jogava basquete e ele sempre gostou de usar bermuda, ele é mais fortinho, e ele não queria largar a bermuda. Ele não viu sentido nesse negócio de largar a bermuda. Como ele não podia usar bermuda mais? Ele tinha que usar na escola para poder fazer educação física, ele não pode agora mais nem praticar um esporte, ele não podia mais praticar o esporte, ele não podia ser mais... ele não podia mais fazer basquete, que ele praticava basquete, ele não podia usar bermuda, então aí ele foi ficando chateado com aquilo, e ele não ficou muito tempo não, ele ficou acho que 6 ou 7 meses, e ele desistiu da igreja, então, por causa das coisas que eles falaram. Realmente eles não tinham base nenhuma. Hoje meu irmão não quer saber de igreja nenhuma, não quer saber, né, de nada, tá entregue lá aos jogos, a jogo com o diabo e tudo mais, e fala que tá perdido para sempre, que pra ele não tem mais salvação, por causa de uma bermuda. Não tem na Bíblia, não tem nos testemunhos, entendeu? Por causa de fanatismo. Então isso é revoltante, é bem revoltante mesmo, que meu irmão possa estar perdido para sempre. É claro que ele tem a escolha dele, mas a igreja contribuiu bastante para a revolta dele e a ignorância que ele ficou. Meu irmão então desistiu do batismo, e só eu que fui batizada. Então depois foram mais 8 pessoas junto comigo, e aí esse casal batizou, né? E a gente foi recebido na igreja, junto conosco, batizou filho de membro, aquele caso, né? Batizou filho de membro, batizou ex-reformista que tinha feito alguma coisa errada, tinha tido corte, e agora estava pedindo rebatismo. E aí depois então a gente foi recebido na igreja, e esses irmãos ficaram muito felizes agora, né? Então a família, ou toda a família, todas as famílias, todos os irmãos da Igreja da Reforma que já tá aí me tratavam muito bem. Eles tratavam muito bem. Até que eu vou deixar agora pro próximo vídeo para vocês saberem o que aconteceu depois então do meu batismo, como que foi a minha história então com o movimento de reforma.